Olá, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Aqui vos fala é o pastor Gessimiel. Graças ao Senhor, Deus já me levantou para eu estar orando pela vida das pessoas a qual eu sou intercessor diário. 4 horas da manhã já, né? Deus me levantou 3h53 da manhã, já orei pela transmissão, pela vida dos irmãos, das irmãs, e daqui a pouco eles começam a responder lá para 5, 6 horas da manhã, quando eles acordarem, e aí eu já começo a fazer a oração particular para eles. Eu quero compartilhar um texto bíblico com vocês, que se encontra no livro do profeta Ageu, no capítulo 1 e versículo 10, todos conhecem essa passagem. E o tema dessa passagem é o segredo para receber bênçãos que estão retidas no reino espiritual. Bênçãos que estão retidas. Vocês lembram daquela passagem de Daniel, que os anjos vieram entregar uma mensagem, um recado de Deus para Daniel, e eles falaram: Daniel, me desculpe, mas nós enfrentamos os príncipes das trevas. Enfrentamos os príncipes, ou seja, eles tiveram uma luta travada contra as potestades do diabo nos lugares celestiais para poder chegar até Daniel. Mas eles chegaram e entregaram para a glória do Senhor. Operando Deus, ninguém impedirá. Mas vamos raciocinar, vamos pensar, por que será que as bênçãos de Deus estão retidas? E quem é que estão retendo essas bênçãos? E por que eles conseguem ter acesso a travar essas bênçãos? Por que Deus permite? Vamos ver o primeiro ser. Esse ser é difícil de derrotá-lo, só com jejum e oração mesmo. Mas o primeiro ser é o diabo, na passagem que eu falei agora há pouco de Daniel, capítulo 10, 12 e 13. É uma bênção, é uma bênção que Daniel tinha para receber. Os anjos, antes de entregar, receberam, lutaram contra os adeptos de Satanás, os anjos de Satanás, e foi muito difícil. Então, não tem jeito, não tem como nós negarmos. Satanás é o nosso pior inimigo. É o pior inimigo. Ele quer mesmo derreter as pessoas. Então, o primeiro ser que quer reter as bênçãos de Deus para descer, reter significa segurar, apertar na mão, segurar e não soltar de jeito nenhum. Mas a Bíblia diz que castas de demônios só saem com jejuns e oração. A segunda coisa que acontece é a inveja do homem. Isso está escrito no livro de Ageu, de 2 Samuel, capítulo 9, do versículo 1 ao 16. A inveja que tiveram, né? Inveja que tiveram de Davi, a inveja que tiveram de Salomão, a inveja que tiveram de José, a inveja que tiveram dos discípulos, a inveja que tiveram do Senhor Jesus, a ponto de chegar, matá-lo, crucificá-lo, matá-lo, mas ao terceiro dia ele ressuscitou para todo sempre. As atitudes do homem, João capítulo 5, versículo 7, Jó capítulo 12, versículo 14 e 15, as atitudes do ser humano acabam impedindo dessas bênçãos serem derramadas sobre a nossa vida. Então elas ficam retidas, porque o homem é jactancioso, é orgulhoso, não reconhece que errou, e quando vai reconhecer, já perdeu muita coisa, e as coisas ficam retidas. Enquanto ele não se converter, não reconhecer que ele é orgulhoso, jactancioso, e enquanto ele não pedir perdão a Deus enquanto a isso, ele não vai receber bênçãos. As nossas atitudes, os nossos pecados, João 5,14, Isaías 59 diz, a Bíblia diz que
lá em Isaías, que os nossos pecados nos separam de Deus. Como assim? Nós pecamos. Todo ser humano acaba pecando um dia ou não, ele acaba pecando. Ou nas palavras, ou com atitudes, ou gestos, enfim. Devemos, a Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele o quê? Fugirá de vós. Então, os nossos pecados nos separam de Deus. João 5,14 também fala sobre isso, que os nossos pecados nos separam das bênçãos de Deus. Então, as bênçãos acabam ficando retidas no reino de Deus. Mas por que Deus estava retendo, lá aqui na passagem de Ageu, capítulo 1, verso 10 em diante, por que Deus estava retendo essas bênçãos? Retendo significa segurar com muita força, apertar, segurar e não deixar que ninguém solte ou destrave a mão dele. Ele segura. Enquanto o ser humano não pedir perdão, não reconhecer, Deus não libera a bênção. Mas vamos ver, no livro de Ageu, no capítulo 1, no versículo 2, eles diziam: ainda não é tempo para fazer esta obra, ou seja, reconstruir o templo do Senhor que havia sido destruído e os muros de Jerusalém. Deus pode esperar agora. Deus pode esperar agora, eu não. Quer dizer, Deus pode esperar, mas ele não. Eu não vou dar o dízimo esse ano. Eu não vou semear na vida do Gessimiel. Primeiro eu vou cuidar da minha casa. Vou comprar roupa, né? Vou comprar sapato novo. Se é mulher, fala, vou comprar vestidos novos. Vou comprar tudo novo para mim passar o melhor final de semana. Aí quando ela vai ver nas finanças dela, acabou o dinheiro. E a oferta, né, o dízimo na igreja. E a oferta para o intercessor, que é obrigatoriamente abençoar a vida do intercessor, biblicamente falando. Eles diziam dessa maneira. A segunda coisa, Ageu 1,4, diziam: agora é o nosso tempo, a nossa hora, a nossa casa. Ou seja, deixa Deus para lá. Deus vai levantar alguém e vai arrumar. E Deus levanta mesmo. Deus levanta mesmo, porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é poderoso. Mas eles pensavam desse jeito, os pensamentos dele, ou seja, o egoísmo. Existem pessoas egocêntricas que se lembram mais da casa deles do que a casa de Deus. Eu sou casa de Deus, você é casa de Deus, porque a Bíblia diz: vós sois templo do meu Espírito Santo. Então nós somos igreja de Deus. Cada um de nós somos templo de Deus, igreja de Deus. Então você pode tanto dizimar na sua igreja, como você pode dizimar na vida da igreja, daquele irmão, daquela irmã que está intercedendo para você. Ageu 1, 5 e 7. Eles eram negligentes, desleixados, descuidados. Eles querem ver acontecer, porém não faziam nada para acontecer. Eles querem ver o milagre. Eles queriam ver o milagre, mas eles não queriam abençoar. Não queriam abençoar a obra de Deus, porque o sacerdote intercedia diante do povo. Mas o sacerdote não podia, os levitas não podiam construir, porque o povo não pensava na obra. É assim, só para você entender. Enquanto Deus está abençoando, eles dizimam. Mas passa uma provinha de nada, eles fecham as mãos. É ou não é? Eles fecham a mão e falam: quando Deus voltar a me abençoar, eu abençoo. Não é esse pensamento. Você tem que pensar, a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O demais das coisas eu acrescentarei na tua vida. Amém? Para resumir esse tópico, Ageu 1:9, Esdras 4:24 e Esdras 5:1-2. Quando eles faziam sem amor, sem vontade. É como se fosse uma obrigação. Deus não recebe essa oferta.
Deus não recebe, o intercessor também não recebe. Deus não deixa. Por quê? Porque a pessoa está fazendo por obrigação. Né? Eu vou dizimar, mas eu estou dizimando por obrigação. Lembra aquela passagem que onde Jesus estava com os seus discípulos e os profetas, ou melhor, os publicanos, os samaritanos, eles pegavam os sacerdotes, os fariseus, eles chegavam e depositavam sacos de dinheiro no casofilátrio, para poder abençoar a casa de Deus. Aí de repente chegou uma viúva e o pior, pobre, com um filho só, menor de idade. Eu tenho prova para você, eu te mando a história de Flávio Josefo, um grande historiador, que ele era menor, era uma criança, e ela era viúva e pobre. Quanto que ela recebeu? 5 réis, 2 moedas de 5 réis, ou seja, 10 réis. Aí os discípulos olharam para Jesus e disseram assim: quem é que foi que deu mais? Os fariseus ou os publicanos? Aí Jesus disse: a viúva. Mas como? Aí Jesus disse: o fariseu e o publicano deram o que estava sobrando para se aparecer para vocês, para se aparecer para mim e falar: não, eu estou dando a quantidade maior, Deus vai abençoar na proporção que eu estou semendo. Isso é verdade, só que eles faziam para se aparecer. A viúva não, ela deu de coração, ela não podia. O fariseu, o publicano, podia até dar o dobro do que eles deram, mas eles deram só para se mostrar, se aparecer. A viúva não, ela deu de coração. E o pior, e o melhor, quer dizer, ela deu tudo o que ela tinha. Amém? As consequências, quando nós tomamos essas atitudes erradas e não recebemos as bênçãos, e elas acabam ficando retidas. Deus estava retendo as bênçãos, e as consequências. Por que Deus estava retendo? Primeira coisa, se você quiser ler na sua Bíblia, se eu ler na Bíblia vai tomar muito tempo e aí eu não vou completar o áudio, eu não vou conseguir publicar. Em Ageu capítulo 1, versículo 6, Ageu falando com o povo: vocês semeiam muito e recolhe pouco. Está no versículo, e lá, se você ler em 2 Coríntios, versículos 6 e 10, vocês vão ver que está escrito a mesma coisa. Ou seja, eles semeavam muito, mas recolhiam pouco. E quando eles recolhiam o pouco, eles recolhiam e o saco furava e caía tudo no chão. Ageu 1,6. Eles comiam, mas não ficavam saciados, sustentados. Se você ver em João 5,48 e 51 ao 58, você vai ver que é a mesma passagem, Jesus falando sobre o mesmo assunto. Ageu capítulo 1, verso 6. Eles bebiam, mas não saciavam-se. Você pode ver em João capítulo 4, versículo 10 ao 15. Mesma passagem, a mesma situação. Em Ageu capítulo 1 e versículo 6. Eles vestiam-se, mas passavam frio. Ninguém se aquecia. Mateus capítulo 6, do 28 ao 32. Está confirmando a mesma passagem. Em Ageu capítulo 1 e 6, o que eles recebiam, o salário, pelo plantio, pela semente que eles lançavam na terra, eles perdiam tudo. A Bíblia diz: vocês plantam, mas quando vocês vão colher, vocês colocam e o saco se rompe. Por quê? Porque vocês estão plantando e querem colher muito, mas não quer dar tudo, ou não quer dar o que a minha casa, o templo precisa. Eu vou abençoar a vida do pastor lá da igreja, mas eu vou dar lá uma festinhazinha lá e o dízimo eu não vou dar não. Vou abençoar a vida do pastor Gessimiel,
eu posso abençoar ele com um valor X, mas eu vou dar um valor 20 vezes menos X. E eu intercedo por ele e por ela todos os dias, né? E em Ageu, em Mateus, no capítulo 6, 28 ao 32, está escrito a mesma coisa. Em Ageu 1,6 diz: o que eles recebiam salário, eles perdiam tudo. Por exemplo, não prosperava. Já aconteceu com você? Eu vou contar um testemunho quando eu casei. Eu não tinha experiência, eu não havia feito teologia, eu não me interessava muito. Eu participava da escola dominical, eu não pregava, então eu não tinha... Ainda eu sou leigo, né? Não tenho conhecimento que talvez você, irmã, tenha, né? Mas eu estudei teologia 4 anos. Depois eu estudei psicologia da teologia. Deus me deu essa graça, né? Para poder fazer muitas áreas da teologia, para poder orar por você, cuidar de você. Quando você estiver nervosa ou passando uma dificuldade, o que você faz? Me liga. O que eu faço? Te atendo. Mesmo você não semeando, eu vou cuidar de você, minha irmã. Porque Deus me colocou para te abençoar. Aí cabe a você ou não me ajudar. Amém? O que aconteceu? Tudo que eles recebiam, o salário, perdiam tudo. Por exemplo, recebiam, mas não abençoava a obra. Aí sabe o que acontecia? Por exemplo, comprava a mulher, você, por exemplo. Não é uma analogia, não estou dizendo que você está fazendo isso, ok? Por exemplo, você compra aquele, passa no shopping lá do Tatuapé ou no Ibirapuera e compra aquele vestidão, sabe, chiquérrimo. Aí você compra aquele sapato chiquérrimo. Aí de repente você compra, aí você vai para a igreja e fala: hoje as irmãs vão me ver, eu vou chamar a atenção de todo mundo, porque esse vestido é muito elegante, é muito charmoso e aí vai dar atenção. Aí o marido dela chega lá assim: vai, querida, vai ser bênção de Deus para o povo ver que Deus é na nossa vida. Aí o que acontece? Quando ela vai descer do carro, aí vai fechar a porta, o vestido fica lá na porta travado, e quando ela vai andar, rasga o vestido. Ou então ela vai sair da casa, quando ela vai sair da casa para ir para a igreja, ela vai fechar o portão, o vestido trava lá no prego do portão, se for de madeira ou de alumínio, aí trava lá, ela não percebe, quando ela vai sair, o vestido rasga tudo. Ela compra aquele sapato da hora, aquele sapato bonito. Desculpe da linguagem coloquial, da hora. Amém? Mas é uma maneira, é uma gíria coloquial, né? Não é gíria. Aí ela pega e compra aquele sapato da hora, aquele sapato que vai chamar a atenção de todo mundo. Aí na hora que ela chega na igreja, vai subir os degraus da igreja, o salto do sapato dela quebra. Aí ela fala assim: eu não vou entrar. E o marido fala: não, entra segurando o sapato quebrado na mão, vai sem sapato, entra descalça. Porque ela não ofertou, não dizimou. Então Deus reteve, porque ela pensou mais nela do que na casa de Deus. Amém? Em Ageu capítulo 1, versículo 11: houve seca na terra e em tudo quanto havia na terra. Eles plantavam e colhiam, mas secou tudo. Por que secou? Porque o próprio Deus que fez secar. O próprio Deus que fez secar. Amém? Só para a gente concluir, em Ageu capítulo 6, verso 17, houve uma praga terrível de gafanhotos que destruiu em massa
as plantações, os gafanhotos, o gafanhoto migrador, que é aquele que vem e olha a área. E depois ele volta e avisa o povo, os demais gafanhotos, diz, ó, vamos lá na casa daquela irmã porque ela comprou vestido chique. Não que você possa, Deus não impede de você comprar o seu vestido, o seu calçado, a sua melhor roupa, a sua melhor bolsa. Você tem que andar, crente tem que andar bem vestido mesmo. Só que você tem que primeiro pensar na obra de Deus, na casa de Deus. Abençoar o teu intercessor, abençoar o sacerdote, porque o sacerdote é o intercessor diário. Ele intercedia ao povo, mas o povo tinha que levar uma oferta para ele. Vocês prestaram atenção que todas as curas que Jesus realizava, ele falava, vai-te, passa na tua casa, pegue a tua oferta e leva para o sacerdote e apresenta para ele. Era lei, tanto no Novo Testamento como no Novo Testamento. Que atitudes eles tomaram perante esta crise terrível? A situação causada por eles mesmos. O que aconteceu? Primeiro, comece, para que você possa sair dessas atitudes, Ageu 1:12. Comece a dar ouvido à voz de Deus e anuncie esta palavra em todas as igrejas, na vida de todos os irmãos. Amém? Segunda consequência, eles comiam, mas não ficavam satisfeitos. Eles não estavam sustentados. Lá em João, no capítulo 5, do 48, 51 e 58. Né? Você viu as consequências, né? Eles bebiam, mas não se saciavam. João 4, 10 ao 15. Eles vestiam-se, mas passavam frios. Ninguém se aquecia. Mateus 6, a 28 ao 32. O que recebia o salário, perdia tudo. Então, mediante a isso, as consequências, que atitudes você precisa tomar para destruir esses gafanhotos, e ter vitórias na tua vida? Eu vou ser aí rápido agora. Ageu 1:10. Comece a dar ouvido à voz de Deus. Anuncie esta palavra a todas as pessoas que estão sofrendo. Ô irmão, você não dizima mais, você não oferta na vida do teu intercessor diário. O intercessor diário teu ficou doente, você ficou sabendo porque ele fez uma transmissão no Instagram, no Facebook, mandou o áudio na transmissão, e você não teve a coragem de falar, pastor Gismiel, ou pastor fulano, ciclano, me dá o número da tua conta aí, porque eu vi o áudio e sei que você está passando uma luta, que você está doente, que você não está podendo pregar, então me dá o número da conta aí que eu vou efetuar um depósito para te ajudar para comprar algumas coisas para você. Ageu 1:12. Ouça os profetas de Deus quando eles vão pregar na tua igreja e creia na palavra que está sendo anunciada a toda a igreja. O profeta no culto vai e fala, olha, vamos ficar de pé, vamos orar e vamos abençoar a igreja e dar uma grande oferta. Tem gente que tem condições de dar 1.000, 2.000 reais de oferta na igreja, mas sabe quanto que ele dá? 10, R$1. É claro que Deus vai receber, com certeza, mas a Bíblia diz, na medida que você semear, você colherá. Então, se você colher 1 grão, você vai colher 1 grão ou 2 grãos. Se você
fazer um plantio de milhos, vai dar muitos milhos. Você vai colher uma safra boa de milhos. Mas se você não levar uma parte para o sacerdote, o que você levou para você, os gafanhotos vão lá e devoram tudo. Infelizmente, é a verdade, né? Dói, mas é verdade. Em Ageu 1:4, se a liderança não fizer, faça você. Porque em todos os departamentos, tem vários departamentos em toda a igreja. Mas o líder, o líder dos irmãos, das irmãs, a dirigente das irmãs fala, olha, é Natal, é final de ano, vamos fazer uma festa aqui na igreja, vamos chamar o pastor Gessimiel, ele pregar, que ele prega bem, ele faz a gente rir, né? Ele prega com unção, Deus usa ele na revelação da palavra, da cura. Vamos trazer ele aqui? Vamos e tal. Só que antes de levar o profeta lá, eles deixam de abençoar a igreja, o pastor dirigente, e deixa de abençoar o intercessor. Aí o que acontece? O devorador entra. Amém? Você precisa de obedecer à liderança. Se o líder não fizer, faça você. Se o dirigente não fizer, faça você. A tua parte. Amém? Estimule os desestimulados. Anime os desanimados. Está em Ageu, capítulo 2, do 4 ao 5. Em Ageu 2:7, Deus fez promessas. Deus diz, vocês precisam abrir mão do que vocês têm. Vocês precisam semear na vida do sacerdote que intercede por vocês todos os dias. É como se fosse eu. Tem irmãs, claro, por ética, não vou citar o nome, que eu oro todos os dias para ela, ou para elas, e elas nem sequer perguntam, você está vivo, pastor? Meu intercessorzinho, você está vivo? Eu fiquei sabendo que você ficou internado, quase morreu, mas como é que você está agora? Nada, mas nem para isso elas ligam. Elas falam, não esquece de orar por mim. Mas e aí? Semeio na minha vida? Não. Mas mesmo assim, eu graças a Deus, Deus me sustenta, tem me sustentado. Nesse dia que eu fiquei internado, eu não pude pregar, mas Deus usou um pastor, um casal de pastor de uma cidade bem longe, e Deus falou com eles, vai lá e leva alimento, cesta básica, para o meu filho Gessimiel. Ainda falou o meu nome no ouvido deles. Aí eles vieram aqui na minha casa, trouxeram 3 cestas básicas. E eu creio que Deus vai usar você, minha irmã. Vai usar você para você semear na minha vida, para me pagar aquelas contas que está ali, ó. Monte de conta para pagar. Graças a Deus que domingo agora tem uma igreja do Belém, lá no Jabaquara. Dia 23 eu vou fazer um culto no lar, lá em São Caetano do Sul. Mas durante essa semana aqui, de hoje até sexta-feira, não tem uma igreja. Aí, sabe, de segunda eu prego, depois não tem nenhuma igreja. Porque as igrejas vão passear, né? Não chama pregador de fora. Aí recebe muitas ofertas, mas acaba retendo, né? Em nome de Jesus, que você receba as bênçãos de Deus na sua vida. Estes são alguns dos segredos para receber as bênçãos que está no reino de Deus. Porque Deus disse em Ageu 1:10, ele diz, eu retenho o sol e a chuva e o orvalho, por isso que a terra está seca. E o meu povo está sofrendo, passando fome, porque eles não estão me abençoando o meu reino, abençoando o sacerdote, que era intercessor diário dele.
Eu sou um sacerdote de Deus e eu tenho intercedido mesmo doente. Eu não posso dobrar meu joelho. Vocês estão vendo que eu estou sentado no sofá, porque eu não tenho, se eu dobrar os joelhos, eu não consigo levantar, porque eu estou com muitas fraquezas. E sabe por quê? Por causa de você. Porque eu jejum para você todos os dias. Agora, graças a Deus, eu estou bem melhor. Recebi a orientação de Deus e de um pastor de Deus que me revelou a mesma coisa que Deus passou para mim. Gessimiel, faça o jejum, mas faça parcial, porque você está com problema de glicemia alta, está com problema de nervosismo, que suas pernas ficam duras, porque eu levei um golpe, né? Fiquei nervoso porque eu não pude atender os 10 pastores. Resumindo, mas Deus está tendo misericórdia. E eu creio que hoje, nesta semana, hoje é a quarta-feira, eu creio que até no final dessa semana, Deus vai te usar, vai liberar bênção sobre a tua vida e você vai poder semear em nome de Jesus. Amém.